Bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu te auxilio a diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas. No tema do episódio de hoje, do podcast Dr. Fabrício Mateus, quero conversar com vocês sobre como mulheres podem diminuir a ansiedade sem gastar um tostão. E a proposta vai ser justamente essa, porque o que eu percebo? As pessoas acham que para poder diminuir os sintomas da ansiedade, para poder de fato melhorar de uma ansiedade duradoura, crônica, ou de sintomas muito fortes, você precisa gastar muito dinheiro, você precisa fazer várias coisas que, enfim, vão acabar com os seus recursos financeiros. E não é bem assim. Existem alguns recursos, os quais, se você prestar atenção, se você souber como inseri-los em sua vida, como aproveitar da melhor forma, você vai conseguir diminuir os sintomas da ansiedade sem necessariamente ter que ficar gastando dinheiro. Tudo bem? No primeiro momento, eu quero mostrar para vocês que a ansiedade, na verdade, ela não é uma coisa simples, é uma coisa inocente, é algo que de fato pode comprometer o seu bem-estar, é algo que de fato pode comprometer a tua vida, comprometer todas as outras coisas que tangem a sua saúde emocional, porque é algo que reflete na saúde física, reflete na sua saúde mental, reflete nos seus relacionamentos, reflete nos seus ganhos financeiros. E caso você não faça algo a respeito, com certeza gera aquele efeito dominó negativo, que é o que a gente está precavendo por aqui, que é o que a gente quer evitar a todo custo, tá certo? Porque uma vez que você identifica os sintomas de ansiedade, uma vez que você se identifica como uma pessoa ansiosa, o primeiro passo é justamente ter essa questão da clareza. Poxa, Fabrício, eu tenho clareza que eu sofro com ansiedade, eu tenho clareza que eu tenho sintomas de ansiedade e que eles estão afetando de fato a minha vida. E é a partir dessa clareza, deste momento, que você vai buscar o que? Buscar auxílio, buscar ajuda, buscar formas as quais você possa inserir na sua vida para que, consequentemente, haja uma diminuição dos sintomas de ansiedade. Porque a partir do momento em que os sintomas de ansiedade estão cada vez mais brandos, cada vez menos frequentes, mais fácil é para você viver a vida, né? Que vale a pena ser vivida, aquela vida que você sente prazer, que você sente gosto, que você tem bons relacionamentos, que você consegue ser produtiva, que você consegue de fato fazer as coisas sem necessariamente ter que ficar preocupando se está ou não em uma crise, se está ou não com sintomas de ansiedade. Então, compreender a ansiedade é de fato muito importante, porque ela afeta o teu bem-estar, porque isso tudo acaba refletindo para as outras áreas da sua vida. E é óbvio, dito tudo isso, que é, quando você tem esse entendimento, um outro entendimento importante é saber que, principalmente quando a gente fala a nível Brasil, não é todo mundo que tem recursos financeiros elevados, que tem muito dinheiro para tratar com os melhores médicos, para comprar os melhores medicamentos, ir nos melhores terapeutas. E é por isso que a gente precisa entender que um tratamento de ansiedade ele precisa ser acessível, ele precisa estar ao alcance de todas as pessoas, óbvio, desde que as pessoas entendam como é que esse tratamento vai ter lugar na vida delas. E o que eu trago para vocês não é uma pílula mágica, não é uma medicação específica, até porque todas essas coisas, né, quando a gente fala em remédios, pílulas, medicações, comprimidos, tudo isso em consultório médico, tá, gente? Eu posso até vir aqui e falar do efeito colateral, falar do uso, mas para você de fato ter alguma indicação, só passando com o médico prescritor, tá certo? Então, não façam uso de automedicação, porque isso pode sim fazer mal, pode gerar efeitos colaterais. O remédio prescrito já pelo médico, muitas vezes, se o médico não explica direito, o paciente não entende, ele pode ter colaterais, tá bom? Porque precisa de um período de adaptação. Mas o que eu quero trazer aqui são formas não medicamentosas, ou seja, formas as quais não se utilizam de remédios, tá bom? E, óbvio, a partir do momento que você não usa remédio, que você não necessariamente passa por um médico, alguma coisa nesse sentido, o tratamento ele acaba sendo mais acessível. Não estou dizendo que você não precise passar por um profissional, muito pelo contrário. Diagnóstico, tá? Diagnóstico de transtorno ansioso, de fobias, de transtorno bipolar, de qualquer outro transtorno emocional, psiquiátrico, psicológico, você precisa passar com um profissional da área da saúde, tá?
um médico, um psicólogo, de preferência. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui alguns conceitos. Alguns conceitos são básicos, tá? São medulares. Muitos de vocês já praticam, já sabem que é necessário. E assim, eu acabo batendo na tecla, por quê? Porque apesar de você, às vezes, saber que é necessário, eu sei que muita gente não tem uma rotina, muita gente não tem o hábito. Então, eu quero trazer luz para essas coisas, para que você que está aí do outro lado entenda que não é só, eu vou fazer uma meditação uma vez por mês. Eu vou fazer uma caminhada uma vez a cada 3 meses. Essas coisas não funcionam, tá? Essas coisas isoladinhas. Todas as coisas que eu vou falar aqui são coisas, em tese, gratuitas ou que custam muito pouco, ok? E que elas têm um efeito muito grande a partir do momento que você perpetua na sua vida. O que é perpetuar? É justamente manter, é ter uma constância naquilo. É dia após dia, semana após semana, frequência após frequência. É como se você de fato pegasse uma semente, plantasse ela, fosse regando semente, e às vezes demora para você ter algum fruto de fato. Mas só o fato de você saber que tem uma semente que foi plantada, que você está cuidando dela, já é o suficiente para você manter essa constância, ok? Porque futuramente isso com certeza gera benefícios na sua vida. E óbvio, quais são os benefícios que eu estou falando aqui? A consequente diminuição dos sintomas de ansiedade. Muitas vezes, uma pessoa que aplica isso de forma multidisciplinar, de forma de fato enfática, é uma pessoa que consegue em alguns casos, entrar em remissão. O que é remissão? Remissão é quando você não tem mais sintomas, tá bom? É quando você consegue tocar a tua vida sem necessariamente sentir os sintomas de ansiedade. Então, uma prática que eu quero trazer aqui para vocês, já falei várias vezes, mas que é uma prática que justamente, o nome já fala, prática. Ela necessita prática. É a prática de mindfulness e meditação, tá bom? Mindfulness pode se enquadrar como um tipo de meditação, mas nem toda meditação é mindfulness. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Mas basicamente, o mindfulness é a atenção plena. É você ter um foco em algo o qual você possa ali trancar, prender a tua atenção de forma intencional. Fabrício, eu não consigo, estou com ansiedade. Eu não consigo, eu fico dispersa. Não tem problema. É a intenção. É a intenção e a tentativa. No primeiro dia que você fizer isso vai ser horrível. Você não vai conseguir. Ainda mais você que tem sintomas de ansiedade. Você vai pensar em 1 milhão de coisas. A última coisa que você vai conseguir, na verdade, é manter o foco em uma única coisa. Na respiração, na parede, seja lá no que for. E por isso é tão importante a prática repetida, repetidas vezes. Porque se você faz isso, uma única vez, não deu certo, se sentiu desconfortável, parou, óbvio, não vai para frente. Entende? Não tem como, você não fica mais forte naquilo. Você apenas experimentou algo qual você não tem domínio. Tudo bem? Então, o mindfulness é uma forma de você colocar o foco em algo, na sua respiração, em um único pensamento, em uma única cor, em um único objeto, ok? Porque a partir desse momento, você passa a construir esse músculo metafórico do foco, esse músculo metafórico da atenção, por isso que se chama atenção plena. Mindfulness, preencher a mente, tá certo? Porque é muito importante, principalmente para quem tem ansiedade, ter esse tipo de domínio, domínio dos pensamentos, o domínio daquilo que a gente consegue de fato focar. Porque se você não consegue dominar o teu foco, não consegue dominar a tua mente, os seus pensamentos, isso acaba abrindo espaço para várias coisas. E todas essas coisas que tomam lugar ali de forma constante, inconsciente, elas te geram mais e mais sintomas de ansiedade. Porque não há um controle, parece que não tem alguém ali para limpar a casa, para arrumar tudo, tá? Dentro da mente, dentro do cérebro, falando assim, mas de forma metafórica. Então, é preciso ter esse domínio a partir do momento que eu sei que tendo esse domínio, eu consigo obter sucesso na diminuição dos sintomas de ansiedade, tá bom? Quando eu falo em meditação, mindfulness é um tipo de meditação, mas existem várias outras formas de meditar, tá bom? Às vezes, você fazer uma caminhada na natureza é uma forma de meditar. Você fazer uma oração antes de dormir é uma forma de meditar, tá bom? Existe até um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui, acho que tá meio distante. Tem um livro, vocês podem pesquisar, eu não vou pegar ele aqui que ele tá lá no alto,
mas chama-se A Bíblia da Meditação. É um livro que ele traz inúmeras formas de meditação. Você vai se surpreender. E você vai ver que técnicas de foco, de atenção plena, são apenas algumas das formas de se meditar. Tudo bem? Então, Fabrício, meditação não é para mim. Como assim meditação não é para você? Você sabe todas as formas de meditação que existem? Existem várias. Existem, assim, eu arrisco dizer, mais de 100 eu sei que tem. Tá bom? Mais de 100 formas, de 100 exercícios diferentes, isso eu sei que tem. Então, você já testou todos eles para falar que meditação não é para você? Entendeu? E, inclusive, é igual criar criança, né? Criança, quando começa aquela fase de se alimentar, não adianta você dar um alimento para uma criança uma única vez, ela achar aquilo ruim, né? Fazer cara feia. E, não, não vou mais dar porque o fulaninho não gosta de brócolis. Óbvio, poxa, se ofereceu uma única vez. O paladar da criança, ele não tá formado ainda. Entende? Tem certas coisas que são ou não mais atrativas, mais fáceis, só que você precisa ofertar aquilo 2 vezes, 3 vezes, de formas diferentes, em situações diferentes. Então, porque você tentou fazer uma sessão de meditação num dia que você estava estressado depois do trabalho, não deu certo e nunca mais fez. Poxa, cadê a segunda tentativa? Numa situação diferente, num tipo de meditação diferente. Então, assim, não se deem por vencidos, tá bom? Busquem formas, ocasiões distintas para que você possa testar os conhecimentos, para que você possa testar as práticas, as atividades. Porque, de fato, se eu testo uma coisa uma única vez e falar, para mim não funciona, não deu certo, tchau e benção. Beleza? Você acabou de colocar uma sentença na sua cabeça, que para você não funciona, que para você não dá certo. Tranquilo. Quem sou eu para falar o contrário, tá? Mas assim, tenha consciência que as coisas precisam ser testadas, as coisas nem sempre dão certo de primeira, as coisas requerem prática. Meditação, mindfulness é o tipo de atividade que você não vai ter sucesso na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão. É músculo metafórico, tá? É igual músculo. Você tem que ir lá na academia, puxa um ferro, puxa... Não vai sentir diferença, vai sentir dor, né? Você vai sentir incômodo. Então, se você quer de fato colher os frutos, tenha consciência que você vai precisar de constância. Tenha consciência que você vai precisar ter um processo no qual você repita aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, inúmeras vezes, tá bom? Não adianta só fazer uma vez ou de vez em quando. O resultado não vai ser adequado, não vai ser o melhor dos mundos, você não vai ter tanto sucesso assim, tá? E agora eu vou para uma segunda coisa. Falei aqui sobre práticas de mindfulness, de meditação e a importância delas. Falar sobre os exercícios físicos, né? Os clássicos exercícios físicos. Novamente, a questão da prática, a questão de iniciar, a questão de manter, ela vale bastante aqui. Porque, Fabrício, eu tentei fazer caminhada uma vez, meu joelho doeu. Fabrício, eu fui na musculação uma vez, nenhum instrutor veio falar comigo. Gente, exercício físico é uma coisa que precisa atividade, precisa movimento. Não adianta você querer ser levado, né? Não tem como ser é, ativamente físico de forma passiva. O nome já fala, né? Atividade física. Ativo, ativa. Então, não tem como. Não existe passividade física. É atividade física. Requer que você seja ativa em cima daquilo que você se propõe a fazer. Ok? E a primeira coisa que tem que ser feita não é necessariamente a atividade física ou o exercício físico. A primeira coisa que tem que ser feita chama-se escolha. É você escolher por algo. É tomar uma decisão. Tá? E às vezes a decisão é, dentre várias opções disponíveis ou não, eu escolher uma coisa para fazer. E aí depois que eu escolho uma coisa para fazer, eu tenho que tomar uma outra decisão, que é quando eu vou fazer. E aí eu tomo outra decisão, que é como eu vou fazer. Você entende? Que antes de você, em tese, botar sequer a mão na massa, você toma várias pequenas decisões antes, que vão construindo e pavimentando o seu caminho até de fato a atividade em si. Isso é para tudo na vida. Eu não tenho como chegar em um momento no qual eu desempenhe algo. Eu não posso simplesmente chegar da minha cabeça, do nada, e atender um paciente. Não.
É tudo construído desde o passado. Primeiro eu tive que passar no vestibular para depois entrar numa faculdade, fazer a faculdade. Na faculdade eu fiz várias provas e passou tempo pra caramba lá. E aí foi atendendo vários pacientes com professores acompanhando para depois formar, pegar um diploma, fazer outra prova, fazer residência médica. Um dia eu sentar numa cadeira de frente para alguém e conseguir atender aquela pessoa. Ah, aquilo foi uma única atividade, foi um único momento. Mas você entende que o que precedeu tudo aquilo foram várias decisões e várias outras atividades? Então, a reflexão que eu trago aqui para você é justamente essa. A atividade física, eu sou sedentária. Eu não consigo praticar, meu joelho dói, isso e aquilo. Calma. Então você vai pegar o ponto, ó, ponto esperado, que é fazer uma caminhada, fazer uma musculação, fazer alguma coisa, e você vai olhar para trás. Mas eu não faço nada, Fabrício. Finge, tá? Olha para, finge como se você estivesse lá no parque, dando várias voltas no parque com árvores, entendeu? Com a sua roupinha de atividade física, com o seu tênis ali. E aí você vai recapitular na mente daquela pessoa do futuro. Como eu estou? Eu tô com uma roupa, uma roupa na qual eu não me sinta desconfortável, então beleza, você precisa de uma roupa confortável. Eu tô com um sapato aqui, com um tênis de caminhada. Eu preciso de um tênis comum, normal, de caminhada. Eu tô no parque, qual parque? E aí você vai simplesmente alucinando essas coisas, por quê? Porque você vai ver o que você tem hoje e o que você não tem. E o que você não tem, você dá um jeito de ir buscando, entendeu? Que horas? Quando? Com quem? Porque se as coisas ficam muito indefinidas na nossa cabeça, a gente não atinge, a gente não consegue, certo? Se as coisas ficam muito bagunçadas, não adianta, entendeu? Simplesmente não adianta. Você precisa ter clareza, você precisa ter um direcionamento, pelo menos uma luz, tá? Porque aí você vai tomando decisão em cima de decisão, atitude em cima de atitude. E isso vai construindo e pavimentando um caminho de fato concreto que você consiga manter ao longo do tempo para algum determinado tipo de atividade. E aqui, óbvio, eu estou falando da atividade física, mas isso serve para outras coisas na vida, não necessariamente apenas para a atividade física, tá bom? E óbvio, a atividade física é excelente para as questões hormonais, é excelente para controle de ansiedade, é excelente para manutenção e perda de peso, é excelente para várias coisas, tá? Para massa muscular, pra saúde mental. E isso tudo já tem embasamento científico na literatura, hoje você já encontra. Só que você precisa começar. E depois de começar, você precisa manter, ok? Porque não dá, simplesmente não dá, não tem como você achar que alguém vai fazer por você. Como eu disse, não é passividade física, é atividade física. E eu sempre bato na tecla. A melhor atividade física para diminuir os sintomas de ansiedade, sabe qual é? É aquela que você pode começar hoje. É aquela que você consegue fazer. É aquela que está mais ao seu alcance. Então, entendeu? Então, reflita acerca disso, veja qual é o tipo de atividade que você consegue de forma mais fácil inserir na sua rotina ou testar, fazer uma aula experimental, às vezes é um esporte, às vezes é uma luta, alguma coisa que você gostaria, que você tem condição, tá bom? E aí, eu vou acrescentar uma outra coisa nessa parte física, que é relaxamento, técnicas de relaxamento. Por que relaxamento é importante? Porque o nosso corpo, ele é físico, entendeu? Então, não tem muito como você ficar separando a emoção, o pensamento, a parte mental do físico. Tá tudo interligado. Tanto que sintomas clássicos de ansiedade, eles acabam incluindo sintomas físicos. Então, o que acontece? A partir disso, que você sabe que existe algo que interliga, né, mente, corpo, espírito, tudo mais, você precisa relaxar. E aí você tem que se conhecer, tá bom? O que te relaxa? Quais são as coisas que te deixam relaxado? É tirar uma soneca à tarde? É dormir? É passear com o cachorro? É receber uma massagem? Por quê? Você vai buscar, óbvio, desde que isso seja acessível a você, desde que não seja algo penoso, algo dificultoso, que você consiga inserir na tua rotina, entendeu? E que isso te gere algum tipo de relaxamento, porque se você consegue relaxar, consequentemente você consegue
fazer com que isso reverbere nos sintomas de ansiedade. E uma pessoa mais relaxada é uma pessoa menos ansiosa. Porque se eu tenho muitos sintomas de ansiedade e eu fico tenso e eu fico pensando em inúmeras coisas, tá certo? Não tem como. Em algum momento você tem que desafogar, em algum momento você tem que deixar ir, tá certo? E técnicas de relaxamento, como por exemplo massagem, banho quente, uma soneca, e aí você tem que se conhecer, tá bom? Você tem que testar. Tudo isso pode ser de extrema importância para que você diminua de fato os sintomas de ansiedade, ok? E isso eu vou fazer um link com uma outra coisa, que são os alimentos, né? A alimentação, uma nutrição saudável, equilibrada, adequada. Por quê? Poxa, se eu tenho um tipo de ingesta de bebidas ou de comida que me gerem, né, um estado de hiperestímulo, como por exemplo, bebida energética, café, dependendo, alguns tipos de chá. Isso tudo pode piorar os sintomas de ansiedade, a depender da quantidade que você está ingerindo ou do horário. Então é importante entender como é que está o consumo desse tipo de alimento, desse tipo de bebida e como é que você pode ter uma melhora aí na tua dieta, na sua parte nutricional. Você chega no dia e você está cansada, você chega ali no final do dia e não consegue fazer mais nada, só quer se jogar na cama, ou pior, você já acorda sem energia. Então, existem várias coisas que precisam ser revistas, que precisam ser verificadas, tudo bem? Que você precisa entender como que anda isso, como que anda a alimentação, como que estão sendo as suas refeições, porque se você não presta atenção, quem é que vai, né? E outra, fuja do consumo exacerbado de alimentos extremamente industrializados ou do excesso, por exemplo, de alimentos ricos em açúcar, em gorduras. Ah, Fabrício, mas quer dizer que eu vou ter que cortar as coisas que são prazerosas para mim? Eu já sofro de ansiedade? Não, gente, não. A questão aqui é justamente a moderação, tá bom? É justamente você conseguir, de fato, manter um equilíbrio, de fato, ter ali um retorno acerca das coisas que você come na sua saúde. E óbvio, se você só come alimentos industrializados, muito açucarados, muito gordurosos, poxa, você vai acabar tendo um desempenho bem pior do teu corpo. Isso vai refletir nos seus exames, isso vai refletir na sua energia, vai refletir na tua saúde física, na sua saúde emocional, entendeu? Então, cuidar da alimentação é uma parte extremamente importante. E aí a gente pode até ir para uma outra parte, que é a parte da suplementação. Por que suplemento? Porque às vezes você pode estar com alguma carência de vitamina, que nem sempre você consegue melhorar com a alimentação. E eu vou dar um exemplo clássico, tá? Que é a vitamina D. Porque a vitamina D, em tese, ela é sintetizada a partir do sol. Então, você tem que tomar sol para poder ali ter os níveis de vitamina D adequados. Só que não é todo mundo que toma sol. E em alguns lugares, dependendo de onde você mora, nem é tão saudável você ficar tomando sol, porque senão você vai adquirir ali, né, um secundário a isso, um câncer de pele que é perigoso. Por exemplo, eu moro em Cuiabá. Cuiabá tem um sol muito forte. Então, dificilmente vai ser muito bom ou gostoso ficar tomando sol por aqui. Óbvio, tem alguns horários do dia que até dá para fazer isso, só que às vezes você está no consultório, está dentro de casa e, e nem sempre tem esse encontro. A partir desse momento, se você faz o exame e percebe que os níveis estão baixos, poxa, por que não fazer uma suplementação? Sendo que você tem uma carência e nem sempre hum, você vai conseguir suprir isso da maneira mais adequada, né, da fonte natural, em tese. Sempre damos prioridade para as fontes naturais, ok? Os alimentos, a luz solar. Mas e quando não dá? Quando não dá, aí beleza. Você pode fazer uso de algum suplemento. Você pode fazer uso de alguma vitamina, de algum, de algum multivitamínico, multinutrientes, tá? De algum mineral. Mas antes, você precisa entender se de fato isso daí é necessário, tá? Porque também não adianta você ficar colocando coisa para dentro do seu organismo sem entender se isso vai fazer alguma diferença. E como é que eu descobri isso, Fabrício? Primeiramente pela clínica. Muita gente achou que eu ia falar exame, né? Óbvio, o exame também.
Mas, primeiramente, pela clínica. Qual é a sua clínica? Quais são os sintomas que você está tendo? Ah, eu tô cansado, tô muito cansado, tô bocejando demais, tô com sono. Poxa, esses são os sintomas que me remetem à fadiga, que podem me remeter a uma possível anemia. Então, aí os exames são direcionados, tá? Podem remeter também a outras coisas psíquicas, a uma falta de sono. Então, é importante a análise dos sintomas, do que você está sentindo, porque a partir do que você está sentindo, que o médico ou que você mesma consegue traçar um caminho reverso para descobrir a fonte de fato daqueles sintomas. Por quê? Se o que eu sinto, o que você sente, não tá tão claro assim, eu não consigo traçar um caminho certinho, poxa, é complicado. É complicado, porque nesses casos, nesses casos fica mais difícil você pedir um exame adequado, fazer uma suplementação adequada, tomar o tipo de vitamina certa, entendeu? Então, nutrição e suplementação tem o seu lugar, tá bom? No tratamento, na diminuição dos sintomas de ansiedade, beleza? Agora eu vou falar de uma outra técnica aqui que eu acho bem bacana, que o nome é escrita terapêutica, e incluindo aqui expressão emocional. Como assim, Fabrício? Que papo é esse? O que é escrita terapêutica? O que é expressão emocional? O fato de você escrever por si só já é algo que dá uma relaxada, a depender do que você escreve. Agora, quando você faz isso de forma direcionada, e como é que você faz de forma direcionada? Em diversas formas. Um diário, entendeu? Às vezes você ter um diário no qual você consiga escrever o que te fez bem durante o dia. Ah, me fez bem ver a pessoa que eu amo. Me fez bem comer uma comida gostosa. Me fez bem ir bem no trabalho. O que te fez mal? Ah, me fez mal quando alguém me tratou mal. Me fez mal quando eu tive uma briga de trânsito. Por quê? A partir desse momento que você começa a escrever, ter um diário, você passa a traçar um padrão das coisas que te fazem bem, das coisas que te fazem mal, das lições que você aprende, de tudo aquilo que está presente na sua vida, mas que se você só fosse levando, talvez você não teria uma noção mais aprofundada. E o ato de você escrever e registrar gera esse tipo de conhecimento, gera esse tipo de noção. E não só te dá esse poder, mas como também te permite extravasar alguns sentimentos. Tipo, cara, eu estou com raiva. Eu estou com raiva por quê? Estou com raiva porque eu queria que as coisas fossem desse jeito e não são. As coisas são desse jeito por culpa minha, por culpa dos outros, por culpa do mundo, do universo. E você expressando isso no papel, escrevendo tudo isso, você passa a perceber um contorno. As coisas ficam mais claras, você começa a se entender cada vez mais e melhor, entendeu? Então, o ato da escrita, inclusive, é algo que eu pratico. Eu escrevo, tenho vários caderninhos. Tem um livrinho, esqueci o nome dele, mas basicamente ele dura para 5 anos. Cada dia ele tem uma página e cada página ele tem uma pergunta, ele tem um exercício. Então, por exemplo, o que você comeu hoje? E aí eu sei o que eu comi em 2021, 2022 e agora 2023. Como ele dura 5 anos, vou saber 2024, 2025. E lembrando, você pode preencher os anos, tá? E todos os dias ele tem uma pergunta diferente que elas te geram algum tipo de autorreflexão, tá bom? Então, você ter esse tipo de autorreflexão a partir da escrita é muito importante, é muito rico, porque gera um conhecimento acerca de si próprio que antes você não tinha, entende? Busque perguntas. Perguntas que nem sempre você precisa ter as respostas, mas às vezes elas te fazem se indagar. Então, para onde é que eu estou indo? Eu estou feliz no meu estado atual, na minha situação atual, com as coisas que eu faço no meu dia a dia? Tá legal assim? Não tá? Por que que não tá? Ah, é porque eu tenho sintomas de ansiedade? Por que eu tenho sintomas de ansiedade? Eu sei, vai chegar algum momento que você não vai saber as respostas, não tem problema. Mas o fato de você escrever, o fato de você se provocar, o fato de você registrar tudo isso ajuda, auxilia.
Só de você tirar as coisas aqui da cabeça e colocar no papel, já é um excelente exercício, uma excelente forma terapêutica de você conseguir diminuir os sintomas de ansiedade. E ainda mais, se não parar só nisso, de tirar da cabeça e colocar no papel, mas ler o que está escrito ali no papel e entender quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está sentindo, quais são as suas circunstâncias, ok? Então, escrever é um excelente exercício, é uma excelente forma de lidar com a ansiedade, tá bom? Então, pega um caderno em branco mesmo, um caderno simples, e passa a escrever toda noite antes de dormir ou quando você acorda. Fabrício, eu não sei por onde começar. Usa essas perguntas coringa que eu te dei. Ah, o que me fez bem hoje? O que me fez mal hoje? 5 coisas pelas quais eu agradeço. Ah, quais os sentimentos que prevaleceram durante o dia? Por quê? Entende? Porque a questão é justamente essa. É gerar um contorno emocional. E tendo um contorno emocional, você tem o quê? Entendimento. Quando você tem entendimento, você sabe o que fazer, tá bom? Vamos lá. Falei aqui da escrita terapêutica, da expressão emocional, vou falar de rotinas. Rotinas. E, ó, rotinas é interessante porque se encaixa com tudo isso que eu conversei. Se encaixa com tudo isso que foi dito. Porque se eu quero, por exemplo, fazer uma atividade física, escrever um diário, meditar, se eu quero comer saudável, se eu quero fazer essas coisas, eu não tenho como fazer elas se eu não tiver uma rotina, se eu não tiver horários, entende? Então, antes de tudo isso, eu preciso olhar para o meu dia e saber para onde está indo o meu tempo. Para onde que vai o seu tempo? Você já parou para pensar? Como é que você gasta hoje a maior parte do seu tempo? Fazendo o quê? Assistindo TV, conversando com outras pessoas, trabalhando, mexendo no celular. Porque a partir desse recorte temporal, e assim, eu sempre oriento quem ainda não tem uma rotina definida, não tem uma boa rotina, né? Porque rotina todo mundo tem, né? Só que assim, o problema é que algumas rotinas são muito ruins, outras são mal menos e outras são boas, tá? E normalmente, via de regra, pessoas que sofrem com ansiedade, elas tendem a estar em uma rotina um tanto quanto tóxica, um tanto quanto degradante. Então, se você está tendo sintomas de ansiedade atualmente, aconselho, antes de qualquer outra dessas coisas que eu disse anteriormente, a você dar uma olhada na sua rotina hoje. Porque olhando para a tua rotina, você vai entender pontos de melhoria, pontos de manutenção e pontos que você tem que, ó, cortar. Então, por exemplo, Fabrício, eu olhei aqui e eu percebi que eu fico tempo demais no celular. Ou que eu gasto tempo demais fazendo as coisas de casa. Busque formas de otimizar tudo isso, ok? Busque formas de que você possa engatilhar uma coisa atrás da outra. Então, sabe uma coisa que não funciona? Uma coisa que não funciona é você ficar fragmentando tarefa. Eu vou lavar a louça, aí eu vou ler um livro, aí eu vou limpar a casa, aí eu vou ler um livro de novo, aí eu vou trabalhar, eu vou cuidar da criança, entendeu? Quando você fica fragmentando demais, não funciona. Então, busque grandes blocos de tempo que você consiga concentrar várias coisas similares de uma única vez. Nem sempre vai dar para você para fazer isso, mas a maior parte das vezes é possível, tá bom? Na maior parte das vezes é possível. Então, poxa, se eu sei que eu tenho que fazer várias coisas em casa, arrumar a cama, limpar o banheiro, lavar a louça, arrumar o lixo, eu não vou ficar fazendo uma coisinha de cada vez. Vou fazer, ó, blá, 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 tudo uma vez. Porque aí eu elimino isso o mais rápido possível. E aí sobra tempo. E a partir disso, a atividade física. Cara, não inventa de querer fazer ali, não, eu vou arrumar a roupa, aí depois eu vou tomar um suplemento, aí depois eu vou pegar a chave do carro, para depois ir pro parque ou pra academia. Não. Faz tudo seguido. Tudo seguido. Toma banho, coloca a roupa, pôs a roupa, toma um suplemento, pega a chave do carro e já vai. Porque essas coisinhas, esses ruídos,
Eles fazem a gente perder muito tempo. Então, tudo que fica ali entre as coisas que a gente faz durante o nosso dia vai pro lixo. Vai pro lixo. E é que é aquilo, né? Dinheiro você consegue. Agora, tempo não. Tempo passou, tá passado. Não arrumaram uma forma ainda de você conseguir ganhar tempo. Tempo que passou. E nem o tempo futuro nos é garantido. Já parou pra pensar nisso? Todo mundo fala, tempo é o nosso bem mais precioso. Mas o quão você está dando valor devido ao seu tempo? Entendeu? Sono, a mesma coisa. Eu vou ficar tirando sonecas. Eu durmo um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, à noite eu fico com insônia, mexo no celular, vou dormir, durmo mal. Não, dorme seguido. Dorme ali suas 7, 8, 9 horas diárias e acabou. Nada de ficar com um monte de soneca durante o dia, no máximo ali uns 20 minutinhos depois do almoço e é isso. Então, ter uma rotina é muito bom. Ter uma rotina ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade, não só porque você tem mais clareza acerca do seu dia, mas também porque você consegue encaixar todas essas práticas que eu te disse. Você consegue encaixar atividade física, consegue encaixar meditação, consegue encaixar alimentação saudável, entendeu? Porque o dia, a quantidade de horas é a mesma para todo mundo, entendeu? E, e se eu não consigo aproveitar as minhas horas da melhor forma possível, quem é que vai fazer isso por mim? Entende? Então, olhem para a rotina de vocês, entendam que parte que dá para eu melhorar, que parte que dá para eu retirar, porque tem coisas que a gente não precisa fazer. Coisas que a gente faz, não sei por quê. Quantas coisas você faz que em tese não precisaria estar fazendo? Ou quantas coisas você faz que você poderia passar para alguma outra pessoa, né? Isso acontece muito, às vezes, a mulher, principalmente quando está em casa, tende a querer absorver tudo, né? Coisa dos filhos, do marido, da família. E às vezes ainda tem a questão do trabalho. E vai juntando coisa, vai juntando coisa, vai juntando coisa. E o problema é, quando fica este monte de coisa, o que acontece? Não aguenta. Que os dias vão passando, os dias vão passando, e cada vez mais aquilo vai sobrecarregando. E desemboca no quê? Numa crise de ansiedade. Sintomas ansiosos lá em cima, tá certo? Então, ter rotina é importante para diminuir os sintomas da ansiedade. Vou dar uma boa noite aqui pro pessoal do Facebook. Boa noite, Dana. Boa noite, Karen, Rosália, Isabel, Vanessa, Nilce. Boa noite, pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram é mais difícil eu ler o nome porque tá mais distante. Esse óculos aqui não enxergo tão bem, mas boa noite pra galera do Instagram que entrou também. E pessoal do YouTube. Não tá transmitindo aqui simultâneo. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, só recapitulando, tá bom? Algumas coisas que eu falei. Tava falando aqui sobre diminuir sintomas de ansiedade sem gastar um tostão. Então, são ajustes que você poderia fazer na sua vida, na sua rotina, e esses ajustes, consequentemente, iriam refletir em uma diminuição dos sintomas. Falei sobre prática de meditação e mindfulness, exercício físico, alimentação saudável e equilibrada. Falei sobre escrita terapêutica e expressão emocional. Falei sobre estabelecimento de rotina. Por último, eu falo sobre acesso a recursos gratuitos. Hoje você tem internet. Internet, ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. Se você está assistindo essa live, então provavelmente você está usando para o bem. Está buscando obter informações que você possa utilizar na tua vida para que você obtenha a melhora da sua saúde. Perfeito. Então, quando você tem a questão do acesso, é buscar os recursos gratuitos. Então, poxa, eu tenho um canal no YouTube que tem, cara, acho que tem mais de 20 lives, não sei, inúmeras lives. Eu garanto que você não assistiu todas. Eu garanto que você não assistiu todas. Pega um tema que você acha interessante, assiste. E aí você vai adquirindo esse conhecimento, mas aí que tá o pulo do gato. Não é só assistir e não é só adquirir o conhecimento. É pegar e aplicar. Porque hoje existe muito, mas muito recurso bom, de qualidade, gratuito e de fontes boas. Então tem médico, eu sou médico, psicólogo, tem muita coisa boa. Desde livros gratuitos até vídeos, lives, várias coisas e que você pode consumir. E aí que tá. Gente, não fiquem só no consumo. Vocês têm que aplicar. Então, não é só assistir, ouvir, ler, mas sim aplicar, inserir na sua vida e adaptar a sua rotina, porque
A partir disso, isso é um recurso gratuito, você vai obter resultados. Obtendo resultados, você diminui, consequentemente, sintomas de ansiedade. Quem tem menos sintomas de ansiedade tende a viver uma vida melhor. E é isso que eu quero para vocês, beleza? Espero que tenham gostado da live de hoje. Por hoje é isso, tá? Vejo vocês amanhã. Amanhã, segunda-feira, vai ter live também. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.